Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, no meu, no seu, no nosso Ribeirão em Movimento, há mais de 3 anos no ar, levando informação, entretenimento, claro, por que não? Poesia, muita música e, claro, informação de qualidade. E hoje não vai ser diferente, né? Nessa quinta às 20h30, que é o programa inédito, que você pode assistir também no YouTube ou no Facebook, vai lá no Grupo Tati Comunicação, ou no meu Face mesmo, vai lá, Fábio Sardinha, que você também vai poder assistir e acompanhar ao vivo, caso tenha algum problema aí no canal 22 ou no 32.1 digital. Nós vivemos numa cidade que tem mais de 100 mil comunidades, né? 100 mil pessoas morando de forma irregular, no sentido de que não tem estrutura básica. Antes se falava favela, agora a gente fala comunidade, né? Então são mais de 100 comunidades, mais de 50 mil pessoas morando em condições irregulares, que são condições que para um ser humano viver dignamente não é possível, né? Falta de saneamento básico, higiene, poder público não chega. E essas pessoas moram nessas localidades não é porque quer, tem prazer, não, porque não tem uma política habitacional em Ribeirão Preto há muito tempo. Infelizmente, no governo Nogueira, isso se acentuou, né? Nós tivemos aí a eleição do desgoverno Bolsonaro, que acabou com todos os programas habitacionais para aquela parcela que ganha até um salário mínimo. Então, isso transformou a cidade, infelizmente, num amplo, né, um amplo local de pessoas que moram de forma irregular e sem nenhuma política pública. E o governo municipal insiste, a única forma de atuar é através da truculência, né? Coronel Muniz, que é o responsável pela fiscalização geral, inclusive, está sendo convocado a prestar esclarecimentos na Câmara. Vamos falar disso aqui hoje. Mas antes, vou apresentar aqui para vocês, nossos convidados, convidar ela que já esteve aqui em outras oportunidades, ela é da direção estadual do MST e também faz parte aqui do Conselho de Alimentação, que é a Neuza Paviato. Prazer ter você aqui novamente, Neuza, tudo bem? Tudo bom, Sardinha? É um prazer, né? E obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder contribuir com vocês, estar fazendo parte desse programa, que é um programa muito ouvido e também muito assistido por muitas pessoas aqui dentro de Ribeirão Preto. Muito obrigada, hein? Fico feliz em ouvir isso, porque eu achava que só minha mãe assistia, Neuza. Então, você falando isso, já vi que tem uma audiência um pouquinho maior. Minha mãe, talvez alguns alunos, mas há 3 anos no ar, eu acho que a gente conseguiu superar um pouquinho a audiência familiar. E claro, você aqui, com toda certeza, consegue ampliar mais a legitimidade das pautas que trazemos aqui hoje, que inclusive você que é do MST, né, que também faz uma luta conjunta, não é, Neuza? Com o pessoal aí da cidade. E você vai falar um pouquinho sobre isso, que parece que dia 16 de julho tem uma ação conjunta aqui em Ribeirão, é isso mesmo? Sim, Sardinha. Inclusive, essa ação, infelizmente, os companheiros que é da OMM não pôde entrar, mas é uma ação conjunta aí a nível nacional, né, e principalmente no estado de São Paulo, porque ela é puxada por todos os movimentos de moradia, né, os movimentos que hoje existem no centro, todas as favelas, né, então esse movimento vai ter uma atividade no dia 16, praticamente o dia inteiro, né, em vários locais aí, cobrando a questão de uma política de habitação, né, uma política habitacional que hoje no governo não tem, né? Inclusive, todas as políticas que havia, né, dentro desse governo, que era Minha Casa Minha Vida, estava em andamento, e depois que o governo assumiu, né, e aí trocou esse programa que existia, Minha Casa Minha Vida, para o programa Casa Verde Amarela, né, que foi, inclusive está na lei lá 14.118, né, 12 de janeiro de 2021. Então, quer dizer, né, essa política que existia, Minha Casa Minha Vida, foi trocada e agora não está havendo nenhum projeto, não existe projeto. E dentro do município também não está diferente, né? Inclusive, por isso que estamos hoje aqui em Ribeirão Preto com mais de 100 comunidades hoje dentro das periferias aqui de Ribeirão Preto. E nós, quanto MST, né, da direção do movimento, nós também temos uma parceria com os movimentos de moradia. Inclusive, fazemos luta conjunto, né, junto com eles, para que a gente possa avançar.
não só na questão da moradia, né, que é importantíssimo as pessoas terem casa. Imagine agora, nessa pandemia, né, muita gente está sendo mandada embora, está sendo despejada de suas casas, né, e procurando tanto o movimento de moradia quanto o MST. Então, é importante que tenha uma política de habitação dentro do município, e isso não está acontecendo. Então, nós precisamos fazer essa luta e cobrar o poder público para que tenha essa política social hoje aqui dentro de Ribeirão Preto, né? Porque é importante, habitação é tudo para uma família. Agora, você imagina, ontem mesmo eu recebi uma ligação, né, de uma companheira que está sendo despejada e não tem para onde ir. E aí, o que nós fazemos? Não tem, está sendo despejada por falta de recurso, não tem emprego, né? Não tem recurso nenhum. Então, tu imagina, né? Porque a quantidade de pessoas desempregadas também aumentou muito nessa pandemia. Então, muita gente está ficando sem casa, né? E nós precisamos, aqui dentro de Ribeirão Preto, ter uma política habitacional que, de fato, contempla essas famílias que hoje vivem dentro da comunidade. Com toda certeza, a Neuza fala muito bem com propriedade, que muitas vezes a pessoa que está em casa, que consegue ter a sua casa com muito custo, né, pagando as mensalidades, a gente sabe que é difícil. Você que consegue, que bom, né? Mas não é porque que você tem essa condição que uma grande maioria das pessoas tem essa condição, porque muitas vezes, né, Neuza, é importante a gente falar isso aqui, tem gente que tem um certo preconceito com aquelas pessoas que ocupam, né, as áreas públicas que deveriam ser destinadas para a habitação popular, pois está na Constituição Federal, né? A terra, a propriedade, ela é para uma função social, tanto para aquele que lavra a terra, que é o caso da MST, para cultivar, para agricultura, né, que você vai falar daqui um pouquinho também sobre o papel que você cumpre lá no Conselho de Alimentação, né, que também traz alimentos dos acampamentos para as escolas de Ribeirão Preto há um bom tempo, tem gente que não sabe disso, e é importante a gente falar aqui, destacar, né, essa luta e essa certa retribuição à sociedade que o movimento faz. E essa questão, né, que é fundamental de discutir a função da propriedade, né, do espaço público ali, que precisa ser destinado para quem precisa morar de fato, que é o que nós vamos falar nesse programa. Eu vou convidar você, Neuza, e já vou chamar o Ulisses também, que vai falar um pouquinho do trabalho que ele faz aqui em Ribeirão Preto, na área teatral. Mas antes, quero convidar vocês para ver um vídeo que vai explicar um pouquinho sobre essa lei estadual, e tem uma lei municipal aqui, que fala do despejo zero, né, no momento de pandemia. O que significa o despejo zero? Então, veja esse vídeo numa parceria nossa aqui com a TVT, TV voltada para os trabalhadores e trabalhadoras, que sempre teve aqui parceria com a gente, que fez essa matéria, né, específica do nosso tema de hoje. Vejam vocês. Pressionadas pelo grande número de pessoas desalojadas em plena pandemia, organizações em defesa da moradia se articulam e lançam um movimento Despejo Zero. A reportagem é de André de Anocari. Movimentos que lutam por moradia denunciam. Desde o começo da pandemia, mais de 6.400 famílias sem teto foram despejadas. O estado de São Paulo é campeão de remoções. Foram cerca de 1.600 famílias desalojadas em plena pandemia. Moradores em outros 5.000 lares estão sob pressão para deixar suas moradias. Diante deste cenário crítico, organizações sociais acabam de lançar em São Paulo a campanha Despejo Zero. Em julho desse ano, diversos movimentos, entidades, organizações, laboratórios de pesquisa começaram a se organizar frente a um processo que já existia, obviamente, no Brasil, mas que veio se intensificando no momento onde a orientação das autoridades sanitárias é justamente ficar em casa, né? E aí, justamente nesse momento, a gente viu que as reintegrações de posse, os despejos, as remoções forçadas, elas não só pararam, foram suspensas, mas também elas se intensificaram em alguns lugares, como aqui em São Paulo. No estado de São Paulo, a capital concentra o maior número de ações de despejo coletivo.
Segundo a União Nacional por Moradia Popular, são aproximadamente 25 ações. Lançamos a campanha em caráter nacional porque no período que estamos vivendo, no período de pandemia, desde o do dia 31 de março até agora mês de agosto, foram milhares de famílias despejadas no Brasil inteiro. E no estado de São Paulo foi onde teve o maior número de famílias ameaçadas de remoções e que foram despejadas. Além disso, políticas públicas da Prefeitura e do Governo de São Paulo são consideradas pouco eficientes. Para além do déficit habitacional, a gente tem um cenário que as necessidades habitacionais elas são extremamente complexas, né? Então, não é só, entre aspas, na construção de casa que a gente vai resolver o problema habitacional do país. Ele é muito mais complexo que isso. A atenção para as famílias de baixa renda, zero. O que está ocorrendo, né? Está ocorrendo vários despejos. Os governos, tanto municipais, estaduais, no caso de São Paulo, o governo do estado é João Dória, e o governo federal, o Bolsonaro, o que acontece? Não tem nenhum atendimento às famílias de baixa renda. Para você ter uma ideia, o governo do estado, que é o João Dória, está privatizando a CDHU, que é o único órgão, né, que vem atendendo famílias de baixa renda. Acabamos de assistir agora, né, matéria da TVT, a parceria nossa aqui do programa Ribeirão em Movimento, que fala do nosso tema, que é moradia popular em tempos de pandemia e a questão da lei sendo discutida no Estado e também aqui em Ribeirão Preto, que trata do despejo zero, que é o quê, de fato, né? Proibir qualquer ação de despejo por parte da Prefeitura naquelas comunidades que já estão integradas, né? Que já existem há muito tempo. Não é o caso, por exemplo, de você mora em frente a um terreno público que está abandonado, que acontece muito em Ribeirão Preto, e começa a ter algum tipo de moradia ali, a pessoa começa a construir lá, né? A lei não atende casos imediatos, a lei é sobre aquelas comunidades que já existem, e infelizmente, né, nas áreas públicas o governo acaba, em tempos de pandemia, expulsando essas pessoas que querem moradia, querem um local, querem um teto, né? E querem até pagar por isso. Mas não temos aí políticas habitacionais que dê para que pessoas que vivem de um salário mínimo, por exemplo, possam pagar ali para ter a sua casa. E muito menos pagar o aluguel, né? Que é caríssimo o aluguel, encareceu, e as pessoas estão desempregadas também. Mas agora eu vou chamar o Ulisses, que vai dar uma pausa nesse tema nosso, que é a questão da habitação popular, para falar um pouquinho de poesia, de teatro e também, claro, de movimento. Professor Ulisses Lopes, diretor teatral, também educador da rede pública estadual, nosso amigo aqui da rede estadual. Prazer ter você aqui conosco. Tudo bem, Ulisses? Tudo bem, eu que agradeço de estar aqui nesse programa, que eu acredito que é um programa que tem uma voz singular, né? Diante de tanto uma mídia padrão, no que se fala sempre a mesma coisa, e fico feliz de estar nesse programa, que eu acho que é uma voz muito singular, que vem tratar justamente de questões mais humanistas, né, como saúde, educação, moradia, e aí, óbvio, né, cultura. Com toda certeza, é um prazer ter você aqui, viu, Ulisses? Já tentamos algumas vezes, né, não deu certo, mas hoje você está aqui, além de falar dessa questão social como educador, mas falar do seu trabalho que você realiza há 26 anos à frente de uma companhia teatral. Nós temos algumas imagens que mostram vocês aí em algumas apresentações. Vamos jogar aqui na tela para você até comentar o nome da companhia, o que vocês, né, estão fazendo nesse momento de dificuldade, como estão fazendo para poder se apresentar. Nós temos algumas imagens, pedi aqui para o nosso pessoal da edição jogar, para quem está em casa poder visualizar, né, esse trabalho que vocês fazem aí na companhia teatral. Sim, né? A companhia esse mês ela faz 26 anos de existência na cidade de Ribeirão Preto, né? A minha formação, a princípio, foi em São Paulo, na escola Macunaíma, que existe em São Paulo, que é uma escola de teatro, e fui para o maior centro de pesquisa teatral do país, que era considerado o diretor mais importante, que era o Antunes Filho. Daí de lá eu saí para um grupo que chamava Boivador e percorreu o interior. Foi onde conheci
Ribeirão Preto. Conheci Ribeirão Preto, conheci a minha esposa, ela chegou a morar comigo em São Paulo, mas daí a gente resolveu vir para Ribeirão Preto a convite tinha oficina cultural, a Cândido Portinari aqui, né? E eu fiz um espetáculo sobre o Portinari. E acabei ficando na cidade e fundei a Companhia das Cenas, que é um trabalho mais alternativo, tanto que a nossa estreia foi no subsolo do Teatro Municipal. E a companhia acabou se especializando mais em literatura. O primeiro trabalho, na verdade, era um conto do Nelson Rodrigues, nesse subsolo, e depois, com o tempo, ela acabou se especializando em textos mais literários, né? O SESC convidou muito a gente para estar desenvolvendo vários trabalhos ligados à literatura, como Drummond, Bandeira, Graciliano Ramos, Vidas Secas, né, do Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, e a gente acabou se especializando. Um dos últimos trabalhos nossos era o Gato Preto de Poe, que é um conto meio de terror do Edgar Allan Poe. E a companhia foi, então, se especializando nessa área de literatura. E, paralelamente, sempre trabalhando com história, né? Eu sou sindicalista também, estou há mais de 20 anos presente ali dentro do sindicato dos professores, na PUESP, sempre nos movimentos, nas passeatas, né? Correndo da cavalaria, participando da história de luta da PUESP, né? Do sindicato, né? Então, sempre militei nessas duas áreas, né? Na área da educação e na área da cultura. E vou além da educação pública, né? Dei aula há 6 anos no SENAC e 10 anos na Universidade de Franca. Nós temos algumas imagens aí, Ulisses, que mostram algumas apresentações, né? Então, não sei se você esse é o Marçal. Sim, esse é o Marçal. Esse é um conto infantil. Esse é a Rainhas Decapitada, em cima de duas mulheres históricas, né? Maria Antonieta e Mary Stuart. Esse é o Marçal no Edgar Allan Poe, no Gato Preto de Poe. Era um conto chama Gato Preto, né? Esse é uma das poucas, também ligada à literatura, é um texto do Ricardo Azevedo, que chama O Sábio ao Contrário. A gente começou fazendo pelo SESC, depois virando uma companhia. E aí são algumas fotos, aí no Teatro Pedro II, apresentando Bandeira e Drummond, o Evaristo, o ator negro, Black Power, né? A companhia foi uma das primeiras companhias a estar colocando como protagonista um ator negro. Era uma trilha sonora baseada no James Brown, chamava O Outro Lado Pop. E no mais, embaixo tem o Causos Russos. A gente ganhou o edital esse ano da Lei Aldir Blanc, e acabamos montando um conto, vários contos, na verdade, contos russos. Essa é uma das atrizes dentro do espetáculo Causos Russos, né, que acabou virando esse ano em Tá Russo, né, em um ponto de interrogação. E aí o outro lado pop, né, com Evaristo e Fabrício Floro. Evaristo Moro e Fabrício Floro. Aí no Sesc Ribeirão. De novo, outra imagem do Contos Russos. No caso, acho que era o conto O Telefone. E esse foi o primeiro trabalho, que chamava Mausoléu, que é um conto do Nelson Rodrigues, que a gente apresentou no subsolo do Teatro Municipal. Então, é uma companhia que não é muito tradicional, no sentido de montar um texto de teatro, né, uma dramaturgia. Então, a gente sempre acabou tendo, de uma certa forma, uma visão artística mais alternativa, né, de estar trabalhando em espaços que normalmente não se usa, né? A gente fez uma ocupação antes da restauração do Teatro Pedro II, quando estava tudo abandonado, o Teatro Pedro II ainda. A gente apresentou dentro
do espaço do teatro. Então, é uma companhia que existe então, há 26 anos na cidade de Ribeirão Preto. Fiz parte, né, o Partido dos Trabalhadores, quando esteve aqui na gestão da prefeitura em Ribeirão Preto, eu fui uma das pessoas que foi do conselho, né, nós criamos o Conselho de Cultura. Então, foi um dos primeiros a ser conselheiro de cultura na cadeira de teatro, né? E hoje é uma grande vitória, né? Porque o Conselho de Cultura ela existe até hoje e é um conselho independente, né? Então, isso foi uma das vitórias e fico orgulhoso de estar participando da história de luta aqui da cidade de Ribeirão Preto. Que legal, hein, Ulisses? Que história bonita, viu? Eu vi as imagens, né? Você falando aí que já está há 26 anos. E agora, para mim, é uma surpresa. Você fez parte da fundação do Conselho Municipal de Cultura também aqui de Ribeirão Preto, na gestão. Sim, eu fui na gestão do Sérgio Lago, lembra do Sérgio Lago? Quem? Sérgio Lago era o secretário de Cultura que tinha aqui na cidade. E foi um dos primeiros conselheiros de cultura. Acho que foi o segundo conselheiro. Acho que foi a Miriam Fontana, acho que foi a primeira. E eu fui o segundo conselheiro. E foi muito legal isso, porque foi quando começou, né, acho que na gestão que teve do Sérgio Lago, acho que começou a ter uma democracia na área cultural da cidade, né? Que até então era tudo muito fechado, muito restrito, muito em cima de um trabalho amador, né? Eu acho que essa diversidade que existe hoje dentro da área teatral na cidade de Ribeirão Preto vem muito, né, desse momento que foi muito forte na área de cultura em Ribeirão Preto, né, na gestão do Sérgio Lago, né? Que legal. E Ulisses, daqui a pouco eu volto com você, tá, para falar sobre, né, possíveis apresentações e destacando, né, a gente é companheiro também de lutas aí organizadas na POESP, que toda ação eu vejo você lá participando, agora mais online, né, e fazendo parte aí da história por uma educação pública de qualidade. Então, prazer mais que especial ter você aqui conosco, né, como companheiro aí de sala de aula, artista, né, e professor, mostrando aqui um pouquinho do seu conhecimento desse tema importantíssimo que é moradia popular. Nós temos outro convidado, que é o Edson Cebola, que é líder comunitário aqui de Ribeirão Preto, da União Nacional do Movimento de Moradia, só que está tendo problema para se conectar ao celular. Vamos ver se até o final a gente consegue trazer o Edson aqui para falar mais. Mas antes, eu vou jogar aqui o folder, né, aquele folder do dia 16, para a Neuza comentar dessa ação que vai ter agora dia 16 de julho, depois de amanhã, para aquelas comunidades e você também que, né, de fato aí quer conhecer um pouco essa luta aí, Jornada de Lutas de Moradia já, 16 de julho, às 16 horas, na prefeitura, né? Ali tem as organizações que fazem parte, CMP, né, que é o Central de Movimentos Populares, a CONAN, MNLM, MLB, são vários movimentos de moradia, né, e a União Nacional por Moradia Popular, que é o Cebola, Edson Cebola faz parte, que ele está tentando se conectar aqui, né, reiniciando o celular aí, devido a essa questão da gente estar aqui à distância. Pedir para a gente, com a Neuza, agora retomar essa questão. Neuza, dia 16 agora, você vai estar lá, o pessoal lá do MST também vai estar presente nessa ação, aqui em Ribeirão Preto? Sim, Sardinha, nós também estamos junto aí com todas as lutas dos trabalhadores, né? E principalmente, inclusive, cobrando aí do poder público, né, que agilize essas questões de políticas públicas hoje e social aqui dentro de Ribeirão Preto. Mas com certeza, né? Nós fazemos parte aí de uma frente que hoje nós vem trabalhando, né, que é a frente MST e a UMM dentro de Ribeirão Preto, porque não é só a casa, né? A gente precisa da casa, mas também precisamos da terra, para poder plantar uma comida, para poder plantar a sua própria alimentação. Então, a gente vem nessa parceria hoje com a UMM, fazendo esse trabalho, né, de formação, de um trabalho com as famílias, que é muito importante.
e tentar avançar aí num projeto social para essas famílias hoje que vivem nas periferias, que vivem hoje num processo muito degradante, né? Que é a questão você não ter casa, não ter emprego e não ter renda, né? Então é muito difícil. Então por isso que nós estamos juntos aí, unindo força para que de fato a gente consiga que os trabalhadores tenham alguma conquista, que pelo menos consigam as suas casas, né, a sua terra para poder trabalhar nela mesmo, né? Eu só queria dizer o seguinte, claro. Sim, eu só queria dizer o seguinte, né? Inclusive, dentro desse processo, a gente, além de cobrar, né, essa questão de uma política habitacional, mas também a questão dos despejos zero, né? Porque nós colocamos aí que é despejo zero pela vida no campo e na cidade, né? Por quê? Por que a gente colocou um nome tão grande assim, né? Porque nós temos muita família que estão sendo despejada hoje, e isso não pode acontecer. Inclusive foi aprovado uma PL, né, no Senado, que foi ontem, a PL 827, né? Agora falta para que não tenha despejo em nenhum, a nível nacional, em nenhum local, nenhuma moradia dessas pessoas, né, que hoje vivem dentro das favelas. E aí falta o governo sancionar também essa lei. Nós temos também uma PL, né, que foi aprovada em São Paulo na Assembleia Legislativa, que é a PL 146, também está aguardando que o Dória sanciona também essa PL, né, esse projeto de lei, para que não tenha despejo, principalmente agora no momento que passamos, que é o momento de pandemia. E aqui em Ribeirão também foi aprovada uma PL, né, que é a PL 63. E também estamos aguardando que o nosso prefeito aqui, o Nogueira, sanciona também essa PL para que não tenha despejo enquanto estiver em pandemia, né? Porque as pessoas não têm para onde ir. Para onde que elas vão? Não tem emprego, não tem recurso, né? Não tem quase nem alimentação para hoje as famílias dentro das comunidades, que nós estamos fazendo aí um grande trabalho, inclusive junto com os SEMAS hoje, né, da prefeitura, para poder garantir uma cesta básica dentro das comunidades. Então, a gente precisa que não tenha despejo nesse momento de pandemia, porque as famílias não têm para onde ir. Então, é muito complicado isso. E assim, dizer que nós aqui, quanto movimento, a gente também vem fazendo esse trabalho via o Conselho, né, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional aqui dentro de Ribeirão Preto, fazendo esses levantamentos dentro das comunidades, para que a gente tenha um quadro geral, um diagnóstico dessas comunidades, para poder garantir uma política pública e uma política social hoje dentro dessas comunidades. Nós, quanto MST, né, quanto os assentamentos que nós temos aqui dentro dessa região, nós já conseguimos entregar 42 toneladas de alimento, que é hortifruti, dentro das comunidades hoje em Ribeirão Preto, Sardinha. Então, assim, a gente vem trabalhando nessa parceria para poder ver o que de fato a gente consegue fazer em termos de solidariedade a essas comunidades hoje aqui dentro de Ribeirão. E vamos estar juntos nessa luta, porque é o povo do campo e é o povo da cidade hoje necessitando de política pública e política social. Eu estava aqui enquanto você falava, Neuza, aqui vendo a lei, que aqui em Ribeirão tem também, né, a lei que dispõe sobre a suspensão de cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que resultem em despejo, né, desocupação e remoções forçadas. É o PL 63, de autoria do Coletivo Popular Judete Zilli, Duda Hidalgo, Ramon Todas as Vozes e vereador França. Esse PL também aqui em Ribeirão Preto não foi promulgado, né? Estamos aguardando aí, já foi aprovado na Câmara por extensa maioria, só não votou nesse projeto o vereador Eliseu, que é do PP, e o vereador lá do Partido Novo,
esqueci o nome daquele vereador agora, até me perdoe, eu vou tentar lembrar até o final aqui. Mas enfim, são os 2 vereadores que votaram contra, né? O vereador Eliseu, que é dono de grandes imobiliárias na cidade, e também é do mesmo partido do vice-prefeito Daniel Gobi, né? Daniel Gobi, que é do planejamento, que nós o convidamos para estar aqui conosco, né? Para falar o que a prefeitura tem com relação à moradia, mas até o presente momento não respondeu. Eu liguei, falei com a secretária, mandei e-mail, mas uma falta de respeito com o nosso programa, que já está há 3 anos no ar. Já recebemos aqui secretária de Cultura, secretária de Educação, pessoal da Saúde, enfim, inúmeros, né, representantes aí do Poder Público já estiveram nesse programa, não vão prestar conta para mim não, mas para você, cidadão. E nem a resposta deu ao nosso e-mail, né, que foi me solicitado que enviasse o e-mail. Assim eu fiz na segunda-feira e até o presente momento, na gravação desse programa, nem a resposta do e-mail. Imagina você que precisa de moradia popular. Se para um e-mail, para prestar conta num programa, né, você está precisando de moradia popular, você imagina, né, um e-mail que é muito simples, é só ir lá e responder. Né? Nem isso se deu o trabalho aí, pessoal da assessoria, e coloco também na conta do vice-prefeito Daniel Gobi, né, que se eu não me engano é do PP, pelo menos desde que eu conheço ele, que esteve envolvido, né, em várias administrações, já foi do governo Darcy, ligado ao grupo lá do Maurílio Romano, né, ex-vereador que foi cassado, né, Maurílio Romano Machado, ligado àquele grupo ali, né, sempre esteve em várias administrações e agora está aí como vice-prefeito na administração Duarte Nogueira. Então, nosso, né, lamento aí o papel aí do vice-prefeito que nem se deu o trabalho de, né, responder aí o nosso e-mail, né? Então, a gente espera aí mais seriedade e comprometimento, não com o nosso programa não, nosso programa aqui presta conta também, mas com a população. E a Neuza fala muito bem, e não só a Neuza, mas todo mundo que vai estar lá dia 16. E Neuza, falando agora do MST, que você falou muito bem aí, das ações com relação também no conselho, com relação à alimentação, né? Vocês têm um trabalho que destina alimentos, né, com relação àqueles espaços ali destinados à reforma agrária, parte daquela produção vai para as creches, vai também para as escolas aqui da cidade, né? E você cumpre um papel lá no Conselho de Alimentação, faz também essa fiscalização. Como está a questão da alimentação nas nossas escolas? Você, como representante do Conselho, como que está aí nessa questão? Sim, Sardinha, nós temos hoje 2 entidades nossas do assentamento Mário Lago, que hoje entrega dentro do PNAE, que é a merenda escolar, aqui hoje no Poder Público, né, na Prefeitura, junto à Secretaria de Educação. E esse alimento está indo para a Secretaria de Educação, para dentro das escolas, aonde que as escolas estão fazendo marmitas e estão entregando as marmitas para as pessoas dentro dos bairros, mas também dentro, por exemplo, lá no assentamento. Nós temos muitas crianças que estudam. A alimentação está indo lá, né? Eles estão levando as marmitas dentro do assentamento. Então, assim, são algumas políticas, né, que hoje já vem funcionando através, inclusive, aí da Secretaria de Educação, junto com as outras entidades, como o Conselho, também que a gente vem cobrando aí para que, de fato, essa alimentação chegue lá em todas as famílias e todos os estudantes hoje dentro de Ribeirão Preto. Mas, assim, e é um trabalho muito bem feito, né? Porque não é fácil isso, a gente sabe que não é fácil, né? E a gente está contribuindo, né? E eu acho que o papel hoje do Conselho, né? O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, ele tem esse papel de contribuir com o poder público para que, de fato, essas políticas sejam estabelecidas aqui dentro do município. Então, esse é o papel que nós cumprimos lá, né? Garantindo, porque todos nós trabalhamos voluntariamente, mas a gente trabalha para que, de fato, as coisas aconteçam dentro de Ribeirão Preto. É isso. Olha, até enquanto você falava, eu prestei muita atenção, mas rapidamente eu também entrei aqui no meu e-mail. Olha aqui, eu mandei o e-mail para o gabinete, né,
gabinete@planejamento.pmrp.com.br, na segunda-feira, no dia 3 de julho, às 18h46. E até o presente momento, nenhuma resposta. E é assim que a população de Ribeirão Preto se sente quando espera ter uma casa para morar, ter um plano habitacional, porque elege o prefeito acreditando nisso, e chega no momento ali que precisa, né, ter uma habitação, acaba, né, infelizmente, ocupando áreas públicas para poder ter seu pedaço de chão, né, seu pedaço de terra, o seu teto, porque para onde essa pessoa vai? Imagina você, pai de família, mãe de família, desempregado, aluguel, comendo couro, e você não tem onde morar. A prefeitura não oferece nada, né, nenhum plano, que nem já aconteceu. Eu, por exemplo, moro na Coab, viu, Neuza? Antigamente a Coab construía casa, lá na Adelino Simeone. Inclusive, esse local que eu moro hoje foi construído na época do prefeito aqui, Nogueira Pai, né, que cumpriu um papel importante. Mas, infelizmente, o prefeito Nogueira Filho não honra o nome do pai na questão da habitação. Isso é fato, né? Infelizmente, não constrói uma casa, uma moradia popular voltada para quem tem baixa renda. E tem muito voto graças ao pai, que trabalhou muito, foi um homem sério, comprometido, e aquela área lá que eu moro, Simeone, Avelino Palma, Quintino 2, foi tudo da época ali do prefeito, antigo prefeito, saudoso até, Nogueira Pai, né? Que o filho, infelizmente, não cumpriu a lição de casa e parece que não aprendeu nada com o pai também. Mas, voltando agora para o Ulisses, né? Ulisses, nós falamos um pouquinho do teatro, falamos aqui com a Neuza do movimento de moradia. Você me falou, aqui nos bastidores, que todo esse debate nosso aqui inspirou você a ler uma poesia. Que poesia que é essa, Ulisses? Sim. Cabe para o momento desse debate nosso aqui. Bom, o nome da poesia já diz tudo, né? É Preciso Agir, do Bertolt Brecht, né? O Bertolt Brecht ele era um encenador, dramaturgo, era um teórico do teatro e um homem de visão humanista, né? Isso é uma das poesias mais conhecidas, né? É um clássico do Bertolt Brecht, né? E o nome da poesia é Preciso Agir. É preciso agir. Primeiro, levar os negros. Mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levar alguns operários. Mas eu não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois, prender os miseráveis. Mas não me importei com isso. Porque eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados. Mas como eu tenho emprego, também não me importei. Agora, estão me levando. Mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Bertolt Brecht. Muito bem, esse é Ulisses Lopes, representando aqui a classe teatral, um belíssimo poema que tem muito a ver com os dias atuais, né? Com a reforma trabalhista, sim, a reforma previdenciária, que confiscou nosso salário, né, Ulisses? 16% e de 14% a 16%, inclusive dos aposentados professores. O Dória agora quer postar de bonzinho, né? Mostrando aí, fazendo na verdade um verdadeiro comício já antecipado, com anúncio aí de 8 escolas PEIs aqui em Ribeirão Preto, mas não tem muito como comemorar quem é professor, não. Nós estamos com o salário defasado desde 2014, defasado sem reajuste nenhum, e além disso, em plena pandemia, né, dificuldade econômica para todo lado, está confiscando aí 16% do professor aposentado, aquele que trabalhou a vida inteira e espera, né, a sagrada aposentadoria para viajar um pouquinho, passear com os netos, namorar um pouquinho, né? O parceiro ou a parceira. Não, nesse momento, o que o governo Dória faz? Confisca 16% do salário. Não tem nada que comemorar, não. Não adianta vir querer fazer propaganda em cima da educação, que aqui a gente não vai deixar, não. Vamos falar a verdade para você que é da educação e para você que depende também da escola pública. Infelizmente,
Quem vive da escola pública e conhece a escola pública sabe que a situação não é bem assim, não é rosa como ele tenta pintar, não. Até porque, em plena pandemia, com os alunos podendo até ir para a escola, está liberado, não é obrigatório. Nem 5% das famílias enviaram os filhos para as escolas. Sabe por quê? Porque não tem segurança. Esse é o fato. Ulisses, queria agradecer a sua presença mais uma vez. Estamos encerrando o programa. Se você quiser dar uma saudação final, falar um pouquinho de alguma apresentação que você venha fazer e depois te convidar para retornar aqui naquela comemoração dos 26 anos da sua companhia teatral. Sim, eu queria agradecer mais uma vez e dizer que a área cultural tá muito na dependência de edital, né? Então, quer dizer, o último trabalho nosso foi em março, que a gente conseguiu entrar pela lei Aldir Blanc, pelo município, mas daí, né, quer dizer, a gente tentou agora praticamente, né, um outro edital e estamos aguardando e a gente está com saudade dessa efervescência, né, da relação humana, do contato humano que a nossa cidade chegou a ter, né, na época, né, de algumas décadas atrás, e que esse momento está sendo mais atacado a educação, a cultura e a saúde. São duas áreas que justamente trabalham mais a relação humana. Né? E a gente praticamente já viveu numa cidade que tinha festivais, que tinha vernissagem. Outro dia eu fui na Casa da Cultura, isso antes da pandemia. A sensação que eu tive de estar na Casa da Cultura é que a gente estava num lugar abandonado. E já foi um lugar que tinha uma efervescência de ter muita gente, de muita atividade cultural. Né? Então, acho que vamos agora lutar para que passe essa pandemia e a gente consiga retomar aí de uma forma mais humanista e diversificada a área cultural. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ulisses. Fica aí até o encerramento do nosso programa. Vou passar para a Neuza também. Neuza, agradecer a sua presença, a sua saudação final e lamentar, infelizmente, a nossa grande liderança comunitária aqui, já esteve no nosso programa, o Edson Cebola, não teve como entrar porque teve um problema na conexão. Nós tentamos aqui várias vezes, aqui, enquanto vocês estavam falando, eu tentava aqui nos bastidores mandar outros links, mas está num local lá que eu acho que é mais difícil mesmo a conexão e, infelizmente, não deu para ele participar, mas vai ter outras oportunidades. O Edson Cebola, o pessoal da União de Movimento de Moradia, sempre vai ser convidado aqui. Em outro momento vão, com certeza, estar aqui conosco para poder falar das demandas aí, das políticas habitacionais do nosso município. Neuza, é com você, minha querida. Então, Sardinha, é uma pena que o Cebola não pôde entrar, porque é uma grande liderança. Mas, assim, dizer que não só, né, os problemas que a gente tem, também a nível nacional, né, com a questão do campo, né, que agora entra lá no Senado, né, com medida, com uma proposta de urgência, né, um regime de urgência, aprovar a PL da grilagem. Então, tu imagina quantos problemas nós temos também dentro do campo, né? Então, vai percebendo isso daí, que não é só a questão da moradia, mas também a questão do campo hoje com os trabalhadores rurais, e principalmente com o MST, né? Além dos quilombolas, né? Os indígenas, que hoje está tendo um desmonte total dessas políticas públicas para a questão tanto habitacional, quanto também para o campo, acesso à terra. Então, está tendo todo um desmonte aí hoje dentro do nosso país. E esse problema, principalmente da moradia, ele é nacional, né? Então, automaticamente, a gente sabe que muitos outros problemas vão acontecer aí pelo fato de ser uma questão de política nacional. Mas só queria destacar aqui, Sardinha, que esse programa que hoje, esse governo, né, o governo Bolsonaro, colocou para os trabalhadores, né, que é a questão habitacional, que é a Casa Verde Amarela, né, a pessoa tem que ter uma renda, principalmente,
de R$7 mil dentro da cidade. Quem é que tem uma renda de R$7 mil para poder pegar uma casa? Então, assim, já não é para os trabalhadores, né? Já não é uma política para os trabalhadores. Dentro das áreas rurais, tem que ter uma renda anual de R$84 mil, né? Então, isso não vai funcionar, porque não tem política, né, para dentro das áreas rurais, não tem crédito, não tem investimento dentro da produção e dentro da cidade não tem emprego. Como que vai fazer? Quem é que vai ter acesso a esse programa que foi lançado pelo governo? É muito difícil, né? E aqui em Ribeirão Preto, eu acho que a gente tem que, inclusive, chamar o Nogueira, né? Com certeza, tem que sentar e falar, precisamos de uma política habitacional aqui, porque seu pai fez lá no passado, por que não pode ser feita hoje? Né? Colocar a Conab para funcionar de novo, né? A Coab, né? Colocar a Coab para funcionar de novo, que eu acho que pelo menos foram casas e bairros aqui construídos dentro dessa política habitacional pela Coab. Então, assim, é isso, e eu queria agradecer muito, viu, Sardinha, por esse espaço, porque é muito importante para que a gente possa sempre estar colocando aí, falando com as pessoas, né? Colocando essas informações, porque nem todo mundo tem essas informações concretas do que vem acontecendo, principalmente aqui dentro de Ribeirão Preto. E é importante que tenha conhecimento, né? Porque a gente precisa fazer essas mudanças e precisamos mudar, porque da forma que está hoje, não tem condições. O pobre está morrendo, além da pandemia, o pobre está morrendo de fome. E isso é inadmissível, um país, um Brasil do jeito que nós temos, o povo morrer de fome. Isso é inadmissível. É isso, Sardinha, e eu queria muito agradecer por esse grande espaço que você sempre está colocando para nós e falando aí com todos os telespectadores, né, e todo o público aí em geral. Eu que agradeço, Neuza. Mande um abraço para todos aí do MST, que eu acompanho desde a época do movimento estudantil. Estive presente no dia da ocupação da nossa gloriosa Fazenda da Barra, eu era do movimento estudantil lá no Pau d'Alho. E para lembrar, né, o Ulisses citou o Bertolt Brecht aí também, eu gostaria de citar aqueles que lutam um dia, esses são bons. Aqueles que lutam alguns dias, esses também são muito bons. Aqueles que lutam anos, esses são melhores ainda. Mas é aqueles que lutam uma vida, esses são imprescindíveis. E é para vocês que esse programa é feito. Aqueles são imprescindíveis, que lutam uma vida toda. Gente do MST, movimento social, todos os trabalhadores e trabalhadoras, caixa de supermercado, essa galera que levanta cedo, pega o ônibus e acredita que tem um futuro melhor. Só não é para aqueles e aquelas que infelizmente usurpam o poder público e não cumprem o seu papel. Como infelizmente hoje o nosso vice-prefeito não teve nem a disfarçatez, né, de poder mandar um e-mail aqui respondendo. Então, o nosso repúdio a essa atitude aí, infelizmente, irresponsável e desrespeitosa a você, nosso público presente. Meu grande abraço, até semana que vem e fique com a TV POSP, hein? Novidades aí para você, professor e professora, através da nossa professora Bebel. Beijo, até mais! No programa de hoje você vai conferir o esforço da APUESP para que todos sejam vacinados. Vai conhecer uma pesquisa nacional do DIEESE sobre a pandemia. E vai ouvir especialistas que são contra a volta às aulas presenciais. Acompanhe. A vacinação dos profissionais da educação no estado de São Paulo segue um ritmo muito desigual. Alguns municípios estão muito atrasados no combate à pandemia. A professora Bebel, presidenta da APUESP, esteve em Ilhabela para conferir a situação. Olá, pessoal de Ilhabela, sou a professora Bebel, deputada estadual e também presidenta da APUESP. Eu estive aqui na Secretaria da Saúde, muito preocupada com a não vacinação dos profissionais da educação, posto que deverão todos, né, ou pelo menos aqueles que tiveram vacina, eles deveriam devem estar
assumindo as salas de aula hoje, depois da vacinação e mais 15 dias, né, que tem que ter de confirmação da vacinação. E entreguei para o secretário o ofício que foi protocolado junto à Prefeitura de Ilhabela, né? E então, claro, na minha opinião, eu acredito que no dia de amanhã eu sei que haverá uma reunião com a Prefeitura com o prefeito de Ilhabela e nós vamos poder, com certeza, né, resolver esse problema. De qualquer forma, se não tiver vacinação, não tem volta às aulas. Esse quadro se repete em outros municípios. Você pode denunciar esta ou outras irregularidades sobre a vacinação na pandemia. E a Secretaria de Educação, em mais um ato temerário, convoca os professores que tomaram a segunda dose a retornar às aulas presenciais, sem condições sanitárias nas escolas. No início de julho, os casos de contaminação por Covid nas escolas estaduais de São Paulo chegaram a 2.716 e ultrapassaram a triste marca de 100 mortes. Para denunciar casos de contágio em escolas estaduais, acesse o portal da APEUESP. O governo estadual anunciou a partir do próximo ano a implantação de mais 778 escolas em tempo integral. A APEUESP tem uma posição clara a respeito dessa decisão, feita sem a consulta da comunidade escolar. Temos que pensar naquele aluno trabalhador, aquele que precisa ajudar, inclusive, às vezes, a sua família, e não pode ficar de 7 a 9 horas numa unidade. Assim acontecendo, esse aluno poderá, inclusive, se afastar da educação. A tese da APEUESP que nós defendemos é que seria muito importante que se transformasse em integral as creches, por conta da mãe trabalhadora, mulher trabalhadora, ao primeiro ciclo do ensino fundamental, né, e o segundo ciclo. Isso tem criado, né, grandes problemas no estado de São Paulo. A juventude não está querendo este modelo de forma, esse modelo de tempo integral. Além de prejudicar os alunos de baixa renda, o PEI faz os professores trabalharem com uma gratificação que é insuficiente. Essa gratificação ela não é incorporada no salário. Então, quando o professor ele se aposentar, ou a professora, eles vão se aposentar com o salário lá congelado. Essa gratificação cai ou com pouco dela que for, porque é 1,25 de incorporação por ano. Ora, mas se ele já tem quase 15 anos, ele não vai ter a integralidade desse 75% aí de gratificação. Escola de tempo integral, ela não pode ser imposta. Tem que ser por adesão. Na proposta do governo, diz que é por adesão, mas vira por imposição. Segundo estudos divulgados pelo DIEESE, o número de contratos de trabalho encerrados por morte na área de educação cresceu 128% nos 4 primeiros meses deste ano, comparados ao ano anterior. A pesquisa, feita em todo o país, detectou que o setor foi o que mais sofreu perdas em números absolutos. Foram 612 mortes desde janeiro de 2021. Os mais atingidos foram os professores do ensino médio, que viram o número de mortes triplicar em relação ao ano passado no mesmo período. Darcy Ribeiro costumava dizer que há muitos Brasis do Brasil, cheio de diversidades culturais. Parafraseando o artista, há muitas São Paulos em São Paulo. Prova disso é a desigualdade educacional, vista no centro e na periferia, onde há escolas que sequer têm água potável. Pesquisadores da USP ligados à rede de pesquisa solidária e que monitoram as políticas de enfrentamento da pandemia apontaram falhas nos protocolos para a volta às aulas presenciais. A gente está também analisando o protocolo do governo federal. Então, a gente está procurando chamar a atenção que não existem normas básicas mínimas boas que o governo federal está delimitando nesta área, que ajudaria a levantar o nível da proteção das escolas, porque diria, este é o mínimo, e o mínimo está contemplado dentro do plano do governo federal. O que a gente está vendo é o inverso no Brasil. Quem está precisando reinventar e criar um protocolo diferenciado são os governos locais
que estão, esses governos locais, em muitas vezes, o que a gente está vendo é uma heterogeneidade muito grande, então caos, porque não temos clareza sobre, por exemplo, se você pergunta para os pais o que se deveria fazer sobre testar quando você volta para as escolas, os pais não entendem o que seria recomendado ou necessário, porque não temos uma mensagem unificada e clara sobre essa política. Então é super difícil para uma sociedade aderir quando você tem uma desarticulação da estratégia. A gente entrou nesse debate todo e desenvolveu essa pesquisa muito também em função do fato de que nós, ao desenvolvermos um estudo no passado que mostrou a fragilidade do ensino remoto, a gente percebeu que surgiu um argumento de que o ensino remoto foi um fracasso, ele tem uma difícil implementação, então isso traz a necessidade da volta presencial das aulas para a gente poder garantir o direito ao ensino. E aí, isso já foi um argumento com o qual a gente teve dificuldade de concordar, porque a gente viu que o ensino remoto não fracassou porque ele tem uma natureza que não tem possibilidade de ser implementada, e sim porque os planos que foram propostos eram muito pouco ambiciosos. E aí, quando nós fomos ver a defesa que estava sendo feita do retorno presencial, nós vimos que sempre é feito com o argumento de que vai ser retornado com todos os protocolos, que é uma afirmação muito genérica, e quando nós íamos olhar os protocolos, eles variavam muito, eles às vezes eram bastante básicos, então nós resolvemos tomar a experiência internacional como base para tentar desenvolver um protocolo bastante completo, que a gente imaginaria que fosse um norte para um retorno seguro, e compará-lo com as iniciativas que foram de fato adotadas, né? O que mais preocupa os especialistas é o fato de que muitas medidas de segurança são opcionais e não obrigatórias. Uma das questões que mais nos preocupou é que a maioria das medidas não está em um documento só, claro e articulado para orientar uma estratégia clara para implementar em cada escola. E a escola vai ler esse protocolo e dizer, olha, neste quesito a gente pode pensar um pouco diferente. Agora, o que aponta o Tribunal de Contas do Estado? 20% dos banheiros nas escolas não têm banheiros sanitários funcionando. Então é muito difícil a gente pensar na estratégia de higiene se as pessoas não estão conseguindo lavar as mãos com água e sabão. Então, quando a gente detecta que não tem as condições mínimas que o Estado está estipulando, essas escolas, a gente precisa desenvolver uma outra estratégia, eu entendo. Os pais, a escola, precisamos todos engajar e dizer, para essa escola dar certo e para o retorno presencial não ser um risco elevado, a gente vai ter que cuidar, além do protocolo, de novos problemas que nós não estamos preparados ainda para enfrentar de uma forma segura. Não perca, no próximo programa nós vamos continuar essa conversa. Até lá! E o Educação na TV de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa, como também os anteriores, no portal da PEUESP ou nas nossas redes sociais. Até a próxima semana!